Eu vou conversar hoje com Paulo Teixeira, que é advogado, professor, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, foi vereador, foi deputado estadual em São Paulo, estaria no 5º mandato como deputado federal, não tivesse sido chamado pelo presidente Lula para assumir o estratégico Ministério do Desenvolvimento Agrário. Razão pela qual eu agradeço muitíssimo que o ministro tenha disponibilizado do tempo dele para nós da TVT e lhe pergunto, ministro, para começar a conversa, para alimentar fantasmas ou para matá-los de uma vez por todas? Reforma agrária é coisa de comunista? Cabe pensar reforma agrária num país capitalista, ministro? Juca, primeiro te cumprimento, com alegria que falo com você e a honra de participar no seu programa, entrevista na TVT. Reforma agrária é uma política inerente ao capitalismo. Todos os países capitalistas fizeram reforma agrária. Os Estados Unidos, quando houve a libertação dos escravos, a abolição da escravatura, todos os escravos ganharam um pedaço de terra e ganharam animais. A Europa toda fez reforma agrária, né? E na base do desenvolvimento está a realização de reforma agrária. Fizeram muito antes de nós, né? E o Brasil é um país que nesse sentido é muito resistente, né? Há uma resistência enorme à reforma agrária. Então, a reforma agrária é uma reforma que vem dos países capitalistas e que basearam o seu desenvolvimento. No seu discurso de posse, o senhor fez menção exatamente a essa questão, não é? Dizendo que não se pode considerar civilizado um país onde 33 milhões de pessoas passem fome, 100 milhões de pessoas vivam em insegurança alimentar, enfim, que não faça uma reforma agrária, não faça uma política que permita ao povo que ele se alimente 3 vezes por dia, todos os dias, para sempre. Eu lhe pergunto, ministro, quem pode ser contra isso? Quem se insurge ainda no Brasil contra esse estágio civilizatório? Olha, eu acho que há ainda no Brasil, né, uma resistência a uma cultura que vem da escravidão. A abolição da escravatura não se concluiu no Brasil. Desde que foi abolida a escravatura, houve inclusive a República, que é digamos assim, um movimento de resistência à abolição da escravatura, né? Toda a aliança do Dom Pedro I foi com os donos de terra que não queriam a abolição da escravatura. E, na minha opinião, resiste à reforma agrária aqueles que vêm dessa tradição, que vêm desta cultura, né? Que é uma cultura ainda muito arraigada na elite brasileira de não permitir que o Brasil tenha uma reforma agrária, de não combater a pobreza, a miséria no campo, de resistir, de fixar o trabalhador no campo. Por isso que nós temos situações nas cidades muito graves, né? Nós vimos aqui no Carnaval o que aconteceu no litoral norte do Brasil, né? Pessoas morando nas encostas. Por quê? Porque são pessoas que não tiveram oportunidade de ficar no campo e quando foram para a cidade não tiveram um pedaço de terra para fazer a sua casa. E é por essa razão que resiste a miséria no Brasil, essa enorme desigualdade.